Deus permite que as mães vão embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e a chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça é eternidade, porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Um bom dia a todos, estou muito feliz de estar mais uma vez na Rádio Mundial, conversando com vocês, trocando as nossas energias, claro, sempre fazendo novos amigos. No programa de hoje nós vamos estar dedicando às mães, de todas as espécies de mãe, mãe com barriga, mãe adotiva, a mulher, enfim, que é uma geradora assim, incontestável de vida, as mães presentes, as mães ausentes, enfim, a todas as mães e mulheres do nosso planeta, vamos assim dizer. Eu trago aqui para falar com a gente a doutora Alessandra Abreu Florentino, que é psicóloga e psicopedagoga, e vai falar sobre um assunto, gente, que pega todos nós, de um jeito ou do outro, né? Que é como nós podemos melhorar a nossa comunicação com os nossos filhos, seja ele bebê, seja ele criança, maiorzinha ou adolescente. E às vezes até maiores de idade ainda existem conflitos entre mãe e filho. E a gente gostaria que ela nos esclarecesse como nós podemos estar melhorando essa comunicação. Como vai, doutora? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. Esse é um tema realmente muito interessante. Eu diria que não tem fim falar sobre conflitos em relacionamentos. Sim, todas as mães se identificam, né? Exatamente. Com esse assunto. Eu tenho uma aberturinha que fala assim, para muitos, uma questão de autoridade, para outros, uma questão de amizade. Os conflitos na relação entre mãe e filho ultrapassam gerações e são desde sempre motivo de debates e reflexões entre pessoas de todas as idades. A convivência entre o adulto e seu filho traz à tona uma série de questionamentos que buscam solucionar os problemas enfrentados na hora de educar, impor limites e, ao mesmo tempo, transformar tudo isso em uma relação de confiança e cumplicidade. A maioria dos conflitos tem origem na dificuldade de comunicação dentro de casa. É isso? Exatamente. Doutora? Os conflitos, eles se originam a partir de um mal entendimento, né? O mal entendimento vem de onde? De uma comunicação que, por algum motivo, se deu entendida de uma forma deturpada, de uma forma confusa. A gente fala, né? Comunicar-se é fazer com que o outro... a gente se expressa, a gente fala para que o outro nos entenda, né? Então, existe um como falar. Às vezes, a gente precisa resolver algumas questões na forma de educar os nossos filhos, na forma de lidar com crianças, adolescentes. E, realmente, como você disse, independente da faixa etária. E existe um como, existe um pulo do gato, né? Existe um caminho para que essa pessoa, para quem a gente vai falar, essa pessoa com quem a gente se preocupa, essa pessoa que a gente ama, que quando a gente se comunique com ela, esse caminho esteja mais aberto, que ele favoreça uma receptividade, favoreça uma percepção de realmente preocupação e não de cobrança, uma compreensão maior dos nossos motivos ou das nossas intenções para com esse filho. É porque você pode ter o número de filhos que for, mas sempre tem aquele que é mais impulsivo, que é desafiador. Mais reativo também, né? Aquela criança ou aquele adolescente que desafia, que enfrenta. Porque os pais, a bem da verdade, eu gostei de falar com o Pedro,
nós estamos com um barulho aqui. Ah, é lá de baixo. É que nós tem uma construção, né? Ali embaixo. Eu pensei que fosse do aparelhagem. Então, eu até perdi o fio da meada. Que não importa o número de filhos que a gente tenha, cada um tem uma personalidade, uma maneira de reagir às circunstâncias, né? Porque tem aquele filho que... por exemplo, eu acredito que os pais sejam autoridades máximas. Exato. E não aquele amigo, como você tem amigo na escola, né? Uhum. Mas tem adolescente que enfrenta, assim, de igual para igual. De igual para igual, exatamente. A relação entre pais e filhos é muito projetiva. E muito do que compõe a nossa personalidade enquanto papel de mãe, enquanto o papel paterno também, vem muito do histórico daquele tronco familiar, né? Aquilo que vai passando de geração a geração. Então, a gente tem mesmo uma herança de conteúdos que compõem a nossa maneira de se relacionar com os filhos, né? E aí, esse pacote, ele pode ser um pacote que chega para o filho de uma maneira bastante conflituosa ou chega de uma maneira mais leve, mais natural. Porque, assim, é um desafio mesmo a gente procurar o limite entre a amizade com o filho, porque aí, nessa questão da amizade, a gente tende, assim, uma relação baseada na confiança, nesse filho se sentir confortável, se sentir à vontade para se abrir, para colocar os medos para fora, para expor a personalidade real, para se expressar da maneira mais livre que ele puder. Então, a gente entende uma amizade nesse sentido mesmo, de um coração aberto, de um coração que está ali confiando naquele vínculo profundo. Claro. Mas sem a gente perder o limite de estarmos como guias desse processo do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento desse adolescente. Porque a gente tem, sim, um papel de educador, né? Muitas vezes os pais que são só amigos, eles se perdem no limite, né? Não sabem o momento de dizer não sabem o momento de educar, corrigir um comportamento, né? E aí essa criança, esse adolescente vai crescendo, achando que pode dar passos maiores do que a perna, e aí depois a vida vai ensinar isso de forma diferente. A vida mostra que não é assim. Exatamente. Então, é fato, nós somos educadores, líderes, guias, até mesmo espirituais sem dúvida, dessas crianças e adolescentes que estão aqui conosco, mas junto com o papel de quem guia, a gente tem essa missão mesmo, né, de favorecer para que eles não temam se expor, não temam se expressar, não temam perguntar. Agora, depende muito da personalidade de cada... Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Uhum. E um só que tem mais esse instinto desafiador. Certo. E os outros, não, já parece que entendem, respeito esse limite entre a amizade e a autoridade. Certo. Mas tem um que já invade, assim, já é desafiador, e sinto, assim, que muito pouco, assim, não esbarra nessa autoridade, sabe? Extrapola um pouquinho. O que é próprio da personalidade? É próprio da personalidade. A gente vai ter 20 filhos e cada filho vai reagir de um jeito e vai se comunicar de um jeito, né? É interessante entender, buscar compreender por que esse filho, que já tem uma personalidade naturalmente mais desafiadora, por que ele sente necessidade de o tempo inteiro forçar o limite? Por que ele sente necessidade de desafiar a figura materna ou a figura paterna o tempo inteiro? Porque a gente entende que um filho, uma personalidade mais desafiadora, gosta de desafios em qualquer campo da vida. Sim. Então, ela vai gostar de desafios profissionais, desafios intelectuais, até mesmo dentro de um relacionamento, é uma figura ativa, que se expressa, uma figura dinâmica ali numa parceria. Mas por que de repente, isso chega
tão diretamente para o pai e para a mãe. Aí existe um conflito de gerações. E aí tem algo que precisa ser olhado, cada um dentro do seu baú, entende? Por que existe uma necessidade tão grande de se atacar a figura paterna ou materna? E aonde é que está a fragilidade desse pai e dessa mãe que deixam uma brecha para o ataque acontecer o tempo inteiro? Então, existe algo... Nunca a gente olha só para o filho ou só para os pais, né, Beth? É sempre algo que está acontecendo ali naquele complexo, né, materno e filial. Eu gostaria até que você falasse muito em criança mimada, né, que a gente estraga as crianças e tal. E muita gente não sabe bem o que significa uma criança mimada. O que é você mimar uma criança e quais as consequências de tanto mimo? Então, mimar, né? Porque é uma delícia você mimar, exatamente, né? Ó. O que hoje eu falei assim pra você? Beth, na hora que eu te cumprimentei, Beth, esqueci de trazer pra você um mimo, né? E aí eu comentei, porque mimar vem mesmo de oferecer mimo, oferecer carinho, oferecer gostoso, atenção. Né? Mimar é uma delícia, né? A gente sempre oferece mimos de vários tipos para as pessoas que são queridas e importantes para nós, né? E para os filhos, netos, né? Ainda mais, a gente quer dar muito amor, muito carinho, muita atenção. E aí, quando o limite disso se perde, aí a gente tem aquele termo, a criança que ficou mimada, né? E, aparentemente, se a gente for olhar para o sentido da palavra, mimar é algo bom, é algo positivo. Mas, socialmente, esse termo é conhecido para falar de uma criança que está sem limites. Às vezes os pais se ofendem, né? Eu percebo que às vezes usar o termo, fulana é uma criança mimada, né? Os pais se ofendem, porque talvez eles entendam isso como uma criança que está sendo mal educada, sim, algo do tipo. Mas não, uma maneira de se referir a algo bom que passou do limite, né? Vamos dizer assim, a criança está com excesso de mel. E aí ela não entende um limite, uma proibição. Às vezes eles não entendem nem os pais se referindo a algo que é perigoso. Porque assim, a criança tem tanta dificuldade de aceitar o não, aceitar o limite, aceitar o formato de um contexto, né? Que não entende nem que os pais, de repente, estão dizendo um não naquele momento exato, porque existe uma iminência de perigo, vai cair, vai escorregar, vai bater, entende? Então, às vezes existe mesmo, percebo que tem uma confusão entre essa questão do mimar, que é algo bom, mas se isso passa um pouco da conta, gera mesmo um transtorno, pode vir a gerar um transtorno de comportamento para essa criança. Né? Em algum momento essa criança vai se revelar como contrária a limites, contrária... Ou então uma criança insegura também. Exato. A gente vai falar dessa coisa da insegurança, que realmente é uma segunda possível consequência, mas os filhos que depois na fase adulta são os mais desafiadores... São aqueles que foram mimados. Infância tiveram muita dificuldade de aceitar os nãos e os limites propostos pela família. E provavelmente foram muito mimados. Verdade, isso eu concordo. E aí depois, quando eles chegam na fase adulta, né? Assim, tem adulto que é pior do que criança para ouvir um não, para ouvir uma crítica, para ouvir um aconselhamento. Eles são mais rebeldes do que uma criança e um adolescente. Agora, trazendo toda essa informação para os dias de hoje, Alessandra, com tanta tecnologia, iPhone, celular, toda essa tecnologia que eles ficam direto assim, acessando. Uhum. E não cria um abismo entre os pais e aquele adolescente? Beth, super sim. Isso tem se tornado um tema constante dentro do consultório, dentro dos atendimentos, né? Mas é uma reclamação de mão dupla, né? Vem dos dois lados. Os pais reclamam dos filhos que não saem do celular. E os filhos falam a mesma coisa, né? Eu chego em casa, a gente mal se fala, porque tá cada um no sofá, de um lado do sofá, de um lado da mesa, cada um teclando o seu. Então, de fato, né? Essa tecnologia atual e esse acesso tão fácil à comunicação virtual tem causado verdadeiros transtornos na comunicação e na convivência familiar como um todo. E como a gente driblar essa questão? Porque tirar o celular é algo fácil, mas não sei se esse é esse caminho.
É engraçado isso, tem se tornado um tema constante nas orientações. Em primeiro lugar, assim, o tirar o celular, eu diria que é para todo mundo se tirar, né? Não a gente tirar do outro, né? E deixar os às pais. Vezes, assim, os pais querem punir os filhos te castigando, tira o iPad, tira o celular, e a gente sabe que não é mesmo exatamente por aí, né? Mas, assim, na questão da comunicação, é preciso ter uma disciplina interna, né? Falar assim, chega, já foi meu limite, minha mãe tá aqui, não vi minha mãe o dia inteiro, ou a mãe, o pai, fala, puxa, eu trabalhei o dia inteiro, agora é o meu momentinho com a minha esposa, meu momentinho com a minha filha, com meu filho, com a minha família. Deve começar pelos pais, exatamente. Essa educação. Então, os pais precisam dar o modelo, né, Beth? Às vezes, é um pai e uma mãe que não saem da internet e a primeira punição que eles vão fazer dos filhos é tirar a internet. Então, peraí, que modelo é esse, né? Se é uma família que já tem uma proposta, né? Eles já têm essa postura de preservarem uma comunicação ali numa mesa de jantar, né? De perguntarem como foi o dia, demonstrarem interesse, né? Pela vida, pedirem opiniões. E, assim, pedir opiniões para fazer troca mesmo, né? Sem julgamento, sem crítica, sem achar que aquela opinião não era legal ou estava errada, entende? Para fazer um momento de troca, né? Perguntar para o filho o que foi legal, interessante, gostoso no dia, se venceu algum desafio, se passou por alguma turbulência, né? Quer dizer, perguntar os altos e os baixos daquele dia, né? Exatamente, para poder fazer troca, dar exemplo da própria vida, compartilhar situações que já viveu de modo parecido, né? Fazer com que os filhos também tenham interesse em conhecer esses pais. Porque muitas vezes o pessoal tá ali viciado na internet por puro tédio, né? As pessoas não se revelam dentro da família, né? Tá tudo ali no oculto, tá tudo ali muito cada um no seu mundinho interno e não tem um momento de troca verdadeira, um momento de revelação, um momento em que você realmente se coloca, se oferece para o outro, né? E aí, claro que a comunicação vai ficando cada vez mais difícil e aí o conflito se estabelece, né? Um verdadeiro distanciamento dentro da própria casa. Você passa a não conhecer mais o seu filho, né? E consequentemente, esse filho também está privado de conhecer mais os pais verdadeiramente, Sim. né? Às vezes eu estou conversando com as mães do consultório, porque a gente, quando atende criança, por exemplo, né? De tempos em tempo, a gente tem as orientações com os pais. E aí é comum que a mãe, nesse meio tempo, às vezes manda alguma coisa pelo WhatsApp, né? E aí, vamos supor, a mãe fala, porque minha filha fez um passeio e ela voltou triste, percebi que ela estava excluída, percebi que ela não teve uma boa interação com os amiguinhos, né? Ah, mãe, como que você soube disso? Pelo Facebook. Olha. Mas peraí, foi sua filha que chegou e te contou que ela se sentiu excluída, que ela se sentiu pouco à vontade ali com a experiência, ou você viu alguma foto estranha, alguma coisa no Facebook que te pareceu isso? Ah, eu vi no Facebook. Então, peraí, aquilo é uma foto. E com a sua filha, qual foi a história? Isso tem acontecido demais, Beth. Claro que é um conflito, né? Claro que é um padrão de época, né? E que tem gerado inúmeras confusões, inúmeras percepções distorcidas do relacionamento. Quer dizer, se já existia uma falha de comunicação na família entre pais e filhos, com a tecnologia as coisas, pelo jeito, pioraram. Só se expandiram, exatamente, pioraram. Porque agora parece que a gente tem a tecnologia como uma muleta, como uma grande desculpa para não precisar conversar. Ninguém mais fala no telefone, por exemplo, né? Aí é tudo por WhatsApp, exato. Aí você tem a facilidade de mandar o áudio, então você não precisa nem parar para prestar atenção no seu amigo que te mandou um áudio, né? Você pode ficar digitando, lavando a louça, enquanto você ouve o áudio. Então, assim, cada vez menos as pessoas prestam verdadeira atenção umas nas outras. Atenção, hoje em dia, virou ouro. É mesmo, é verdadeiro. Então, deixa aqui para o pessoal algumas dicas simples para nós melhorarmos, nós como mãe, mulher também, como melhorar a nossa comunicação dentro de casa. A comunicação dentro de casa. Qual é a primeira legal. dica? Olha, eu acho que a gente pode começar por tentar descobrir como é que esse filho
prefere se comunicar, né? Porque, assim, tem criança que faz muita brincadeira, então, assim, eles vão dizendo coisinhas pelas próprias piadinhas, né? Tem criança que já você percebe que tá provocando, então, peraí, né? O que tá acontecendo aqui? Deixa eu sentar e perguntar para minha criança por que ela está tão irritada, por que ela está tão sensível, né? Tem criança que já vai agredir diretamente, né? Então, qual é o estilo, né? O que é que essa criança está mostrando? Vamos tentar perceber pelos olhos e pelo coração, né? O que essa criança, esse filho está expressando. E a partir daí, procurar resgatar mesmo o toque, né? Quantas vezes a gente vai entrando na correria, a gente perde mesmo aquele momento de uma massagem, um carinho, um abraço, um beijo. Depois de um tempo, eles também começam a fugir ficar de arredio, nós. né? Então, a gente precisa estimular isso enquanto pode, para eles manterem o registro. O adolescente é mais arredio, eles já são né? mais arredios mesmo, eles têm questões corporais e tal, então eles fogem. Então, a gente tem que aproveitar esse contato pele com pele enquanto durar, né? Enquanto for mais fácil. E procurar mesmo trazer, assim, troca de livros, troca de músicas, troca de opiniões, de coisa que você está assistindo, ouvindo, lendo, para tornar as conversas interessantes. E para fazer com que, a partir daí, esse filho se sinta interessado, curioso e à vontade para fazer trocas com vocês. Não nesse momento você não vai ficar tentando corrigir seu filho da bronca. Isso, a gente não está falando sobre o conflito exatamente nesse momento, né? A gente está falando sobre caminhos que facilitem uma troca mais verdadeira, uma troca mais real. O filho esconde coisas por 2 motivos. Ou porque ele está fazendo escondido, porque ele sabe que aquilo está errado, os pais não aprovariam, porque não foi o que ele aprendeu, não foi como ele foi educado. Ou ele está fazendo escondido porque ele tem medo de ser desaprovado e rejeitado. Então, é muito importante a gente poder oferecer esse espaço para que eles sintam confiança em mostrar quem eles de fato são. E aí não dá para ter muita crítica, muito julgamento, dá para ter troca. Alessandra, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas eu sei que você vai voltar aqui, continuar esse bate-papo, que eu tenho certeza que é de suma importância para todas as famílias. Exato, eu concordo. Não é só para o Dia das Mães, né? Bem profundo, exatamente. Eu gostaria que você falasse do seu trabalho, por favor. Então, sou psicóloga, atendo em consultório, sou também psicopedagoga e sou especialista em psicologia do feminino. Trabalho há 12 anos com grupos e atendimentos individuais de mulheres e crianças. Muito bom. E deixa um contato, por favor. Sim, meu consultório fica em São Caetano e quem precisar entrar em contato comigo pode me procurar pelo WhatsApp ou me ligar no 99245-5220. Muito bom. Você atende todos os dias? Atendo de segunda a sexta. De segunda a sexta. Isso. Então, a agenda cada dia é um dia, horário, né? Mas né? basicamente eu estou disponível das 9 às 19. Mas assim, as agendas vão se montando mesmo cada semana de um jeitinho. Muito bom. Eu fiquei muitíssimo feliz em revê-la primeiro. Obrigada, Beth. Um beijão no seu filho, que já está sapequinha, fiquei muito sabendo. Sapequinha. E você realmente está se superando cada dia mais, viu? Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Beth. Gente, eu vou encerrando, infelizmente, por aqui, com uma frase dizendo: mãe de barriga ou mãe de vida? Mãe desde sempre ou escolhida? Os tipos mudam, mas o amor continua. Feliz Dia das Mães.